Bem, boa tarde. Nós estamos aqui no curso de Gemologia da UFES, na disciplina Desenvolvimento Sustentável, com a turma de 2025-1. Nós temos a grande honra e satisfação de receber Helena Andrello, do Centro de Referência da FINJAM, que vai nos compartilhar sobre a cadeia produtiva, que é uma cadeia produtiva das joias, gemas e afins, que é um trabalho muito raro de se encontrar, e ela tem um artigo que ela escreveu com a Ingrácia, que traz uma cadeia produtiva, e a gente já andou conversando muito sobre isso. Pedimos aos alunos que tentassem desenvolver a própria ideia da cadeia, e agora nós vamos fazer um alinhamento dessas teorias, dessas possibilidades, para contribuir com o trabalho desses alunos que eles estão fazendo, Eliane, uma agenda para a COP30, como se ele fosse apresentar o desenvolvimento sustentável, uma agenda de desenvolvimento sustentável para o setor joalheiro. Então, isso faz parte desse estudo. Então, você fique à vontade, a gente tem um bate-papo aqui, nós estamos gravando, daqui a pouco a gente compartilha isso, e os alunos também podem interferir, qualquer coisa vem aqui, certo? E pergunte, faça sua colocação. Tá bom. Então, com você, se você quiser, pode abrir a sua apresentação, é só você me falar, tá bom? Vamos colocar a apresentação. Eu não sei se, acho que todos me conhecem já, né? Eu sou a especialista do Centro de Referência de Joalheria, daqui da FINJAM, e aí o objetivo do meu trabalho, basicamente, é justamente pesquisar e estar atualizada com essa evolução da cadeia, né? A gente vai colocar aí 3 tempos que a gente olhou para esse mapa da cadeia produtiva, e a gente vê que num prazo relativamente curto a gente teve mudanças aí que aconteceram, né, nessa cadeia, e ações, coisas externas que acabaram impactando, né, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Fiquem à vontade para perguntar durante a apresentação, no final da apresentação, né, da forma que vocês acharem melhor, a gente dá a pausa e responde, ou se não no final, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá, Marcos? Vamos. Deixa eu botar aqui a apresentação. Deixa eu botar no início, só um minutinho. Aí. Acho que seria bom isso. Bom, basicamente aí a apresentação, né, do nosso tema, né, que foi tratado aí pelo Centro de Referência de Joalheria, né, vem sendo acompanhado desde 2014, e aí tem um pequeno resumo aí desse tema específico, que é a cadeia produtiva, tá? Bom, o primeiro mapa que a gente traçou, ele é de 2014, tá? Foi publicado em 2015, mas ele foi um estudo realizado durante o ano de 2014. E aí vocês veem, né, relações bem claras, né? A gente tem toda a parte de prospecção, lapidação, né, o beneficiamento das gemas, né, que está, para mim, aqui à esquerda, né, da apresentação. A gente tem toda a parte de prospecção e beneficiamento do ouro, que está à direita, né? E embaixo a gente vê que tem um grupo design e ateliês de design. No eixo central, a gente encontra todas as partes mais que são diretamente listadas por nós, né? A indústria é o foco da Federação das Indústrias, né? Que é a FINJAM, no caso aqui do Rio de Janeiro. Então, o centro dessa cadeia para a gente considera aí a indústria, certo? E a gente traçou relações que ela tem com o mercado importador e exportador, com todas as entidades, né, que
dão as licenças ambientais, licenças de alvará, toda a parte legal, né, relacionada à atuação nessa área, né? O varejo, que está aí como cliente dessa indústria, e o consumidor final, que é o nosso grande cliente final, né, de todos esses atores aí, o consumidor é o nosso cliente final para todos eles, certo? Aí, muito bem, passamos aí para uma revisão que a gente fez no semestre passado, né? E nele a gente começou já a ter as instituições de origem aparecendo com força, né? Nos diamantes e nas outras gemas, nas gemas de cor também. E também nos diamantes que serão os chamados sintéticos, né? Os lab bronze, que vão entrar aí engrossando essa categoria de gemas, né? De pedras que são colocadas. A gente tem, onde a gente tinha apenas o varejo, né? As lojas, as marcas, a gente tem agora o varejo online, que é fortíssimo hoje. E isso foi um advento depois da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente precisou se reinventar muito rapidamente. Um mercado que era todo tratado muito presencialmente, de repente, ele teve que tratar, e essas relações precisaram ser todas virtuais. Isso fez brotar um varejo online que se fortaleceu e se fortalece a cada dia, né? A gente tem os anseios, né, do consumidor começam a fazer uma parte, um papel definitivo nessas relações todas, né? Porque como ele é o nosso cliente final, a decisão do consumidor, ela meio que vai subir e comandar toda essa cadeia, né? E a gente se viu num momento de reflexão durante a pandemia, que levou as pessoas a questionarem, né, todos os fatores ambientais, sociais, tudo que acontecia no nosso mundo, né, meio que de forma automática, né, as pessoas foram impactadas de uma forma diferente. E essa consciência, né, do consumidor que buscava consumir de forma politicamente correta, né, como é muito populado isso, a gente vê que esse anseio começa a se expandir e ele toma parte agora da sociedade quase como um todo, né? Lógico que a gente não pode falar pelo total da população mundial, mas as questões climáticas, as questões de sustentabilidade da vida no planeta, elas começaram a ser eminentes. Então, a cobrança desse consumidor final começa a ser muito mais forte. Os certificados de origem começam a ser cobrados do nosso fornecedor de metal, da mina que prospecta esse metal. A rastreabilidade na indústria é uma questão chave, importantíssima, porque ela fica ali no meio, ela tem muitos fornecedores para a sua produção, fornecedores de insumos diversos, e que ela não recebe isso rastreado. Então, ela começa a ser cobrada pelo varejo, tanto online quanto presencial, né, quanto físico, de ter essa rastreabilidade na sua cadeia. E ela começa a cobrar por cima, então, por isso, essa dimensão toda que essa questão comum, né? E um outro impacto muito grande que acontece agora fortemente, né, nos últimos, eu diria, 4 anos, né, com mais presença, com mais força, é a inteligência artificial, e no nosso caso especificamente é o design de peças utilizando recursos da inteligência artificial. E aí eu olhei para isso e pensei, bom, está na hora já de
rever mais uma vez, de olhar de novo para esse mapa e ver como ele hoje poderia ser melhor retratado, né? Aí a gente evoluiu para o próximo, que é esse grande mapa aqui, certo? A gente tem, da mesma forma, toda a cadeia de licenciamento, de regulamentação, né? Todos os órgãos responsáveis, e aí as questões de ESG entram fortemente. Essas licenças ambientais passam a cobrar muito mais, né, dos seus demandantes, né, para poder ter a concessão dessas licenças e ter o licenciamento feito dentro das normas, né? Então, isso passa a ser bem mais crítico aqui. A gente tem a prospecção de gemas também submetida a essas mesmas cobranças, e aí nasce a rastreabilidade dentro das gemas, lá desde o garimpo. A gente já tem diversas iniciativas de mapeamento, de rastreamento dessas gemas na saída da mina, né? Vários nanomarcadores que já são possíveis de serem colocados, né, nessas gemas, tanto no bruto quanto na pedra lapidada. Então, a gente tem aí já esse componente começa a ser decisivo, né, e ele é um desejo do consumidor, tá? A gente tem a parte de comercialização de brutos e pedras lapidadas mantidas, sim, né? As pedras lapidadas comercializadas também já com rastreabilidade. A gente acabou de retornar de uma caravana que visitou a Brasil Paraíba Mine. Ela é uma mina de extração de turmalinas paraíbas, a única ativa no momento no Brasil. E a única com o selo rastreável e de origem da pedra como sendo a legítima paraíba encontrada no Brasil, que são as reconhecidamente a nível mundial as melhores cores, melhor estabilidade e durabilidade da gema, né, e manutenção das características de origem dela, né, durante mais tempo. A gente tem, sim, a ocorrência em outros territórios, né? Porém, as nossas, pela origem, elas têm uma qualidade superior, tá? Essa mina, ela trabalha de forma totalmente alinhada com as questões de ESG, ela cumpre todas as normas que são determinadas por todos os órgãos de regulamentação, tanto na parte das licenças ambientais, quanto da licença de exploração do subsolo. A qualidade do produto deles é muito superior. A gente teve uma oportunidade de ver uma empresa em que 70% do quadro é feminino, inclusive nas posições de gestão. As lapidárias são mulheres, as que classificam as pedras são mulheres. Questionado sobre isso, ele disse que são mais atenciosas, mais cuidadosas, mais meticulosas, mais concentradas, focadas no trabalho. Então, assim, foi uma experiência espetacular. Eles fazem a extração, fazem o beneficiamento e fazem a comercialização. Eliana, oi. Tem uma pergunta aqui, não. Vem aqui. É só para repetir o nome. Vem cá para a gente ouvir. Só uma pergunta aqui dela. Pode, por favor, repetir o nome da mina? Oi, boa tarde. É Brasil com Z, Paraíba, Mine, M-I-N-E. M-N. Tá bom, obrigada. Fica em Parelhas, Rio Grande do Norte. Obrigada. Peraí, deixa eu voltar à apresentação aqui. E aí, assim, essas questões, elas, quando chegam, né, na produção, quando chegam na indústria, né, eles são uma indústria,
quer dizer que você alcançou, né? Que o consumidor, o desejo do consumidor está alcançando a cadeia como um todo, né? Todos estão buscando esses marcadores e a gente hoje já tem a possibilidade de realmente usar essas certificadoras e de demandar por marcadores que deem, que possibilitem a rastreabilidade do produto como um todo, do produto joia, dos insumos que você usa, de tudo. Então, assim, essa é outra coisa, né? A gente pesquisou bastante esses marcadores. Hoje a gente tem uma iniciativa que foi desenvolvida por uma startup na USP, que já se tornou uma spin-off, já virou uma empresa, né? E eles fazem essa rastreabilidade tanto para o exército, para os explosivos, quanto para a ferrovia, né? Porque marca todos os trilhos, todos os cabos, diminui o roubo, diminui a inatividade, né? Eliana, só uma colocação aqui. Então, quer dizer que a cadeia produtiva, gemas, joias e afins, ela acaba criando novos elos. Provavelmente vão existir empresas especializadas na certificação, outras na rastreabilidade. Então, são ramos de negócios. Ramos de atuação. Na verdade, essas certificadoras já existem, tá? Essa que eu estou mencionando, que faz isso, que saiu, nasceu da USP, ela é uma empresa hoje que presta serviço para o Exército, para a Marinha, para, né, Forças Armadas em geral. Ele pode ser aplicado para a parte têxtil, pode ser aplicado para petróleo e gás. E assim, ela deixa um rastro que pode ser detectado numa mínima nanofração. Então, ainda que você, por exemplo, detone, né, um exemplo grande, você detone uma grande área, as nanopartículas desse marcador que está no explosivo, elas permanecerão num raio de mais de 1 quilômetro. Então, assim, é realmente uma solução que a gente precisa estar atento, né? Ela já existe, já é disponível, ela pode ser aplicada com um simples spray. E ainda que você derreta, ainda que você aplique processos, as nanopartículas, elas penetram, né, nos poros, né, do metal, de tudo, e eles ficam impregnados ali. Então, você está querendo dizer que se alguém tira o ouro do chão ou de dentro do rio, ele pode ser identificado de onde que ele foi tirado, mesmo numa joia depois de produzida, mesmo que ela tiver quebrada e partida em pedaços, você pode identificar, não é isso? Sim, se esse metal foi marcado ali na origem, ele vai permanecer, porque ele vai ser derretido, mas ele vai permanecer ativo, o marcador. Ele não depende de concentração, de percentual de concentração. Ele precisa apenas de ocorrência. E você, com uma luz de laser, você aponta para a peça e ela vai brilhar. As nanopartículas brilham, né, com o resultado da incidência dessa luz. E aí você já indica um teste microscópico e tal para você ter a certeza de qual marcador foi colocado e a origem desse marcador. Então, mas ele vai aparecer. Dentro da cadeia produtiva, isso é um ramo de negócio. Total. Certo? Que surgiu agora por conta da tecnologia que se descobriu, que se desenvolveu. Então, a cadeia produtiva da joalheria, gemas, afins, ela acaba se ampliando muito, né, com uma possibilidade que advém da tecnologia, não é isso? Exatamente. Essa tecnologia, ela entra lá muito tempo atrás, mais de 12 anos atrás,
pela área têxtil, que desenvolveu isso de forma muito rápida, né? Pela facilidade de incorporar esses marcadores às fibras, né, têxteis, e isso se espalhou em várias indústrias, o plástico, o papel, o ferro, o minério, várias indústrias, né? É uma possibilidade assim infinita, eu diria, né, para uma empresa hoje estabelecida para a aplicação desses processos de aplicação de marcadores e estabelecimento da cadeia de rastreabilidade deles, é um mercado assim enorme, eu diria, do planeta, porque você pensa nessas questões, né, de ESG e ela afeta a todas as indústrias, né, no descarte dos seus resíduos, de tudo. Eliane, veja só, eu estava conversando aqui com os alunos com uma coisa que a economia chama de externalidade, né, que é aquilo que acontece fora do processo de transformar os produtos em lucro, né, em recurso. Então, os empresários, os economistas que sejam estão envolvidos com isso, eles sempre acham que isso são custos extras que só vão, vamos dizer assim, encarecer o produto. Mas, pelo visto agora, isso está entrando para valer mesmo, deixando de ser externalidade, passando a ser quase uma obrigação da cadeia produtiva. Eu diria que o momento da externalidade ele aconteceu antes do movimento que o consumidor fez fortemente no sentido de saber o que ele está comprando. Eu diria que geração Z para cá, ninguém compra nada sem saber de onde veio, sem saber quem trabalhou. Foi feito lá na Índia. A pessoa já dá aquela pausa para pensar, será que foi feito com mão de obra escrava? Foi feito lá na Tailândia. Será que o cara que está lá na Tailândia trabalhando foi atendido como um ser humano durante esse processo produtivo? Então, essas questões chegaram no consumidor. E se o consumidor para, o resto todo parou junto. Então, assim, eu sempre tive um olhar muito importante sobre o que o consumidor deseja consumir. E aí a gente vê várias mídias, né, que são colocadas tentando alinhar as marcas a esse discurso, eu diria, né? Tentando alinhar as suas realidades a essa nova realidade, a essa nova exigência do consumidor. Infelizmente, alguns são bem frágeis, né? E, assim, equivocados, né? A gente vê várias coisas no Instagram, várias coisas no TikTok, várias coisas em várias mídias erradas, de verdade. E são argumentos de venda baseados nessa rastreabilidade, que na verdade a cadeia não internalizou totalmente, né? Alguns sim pegaram firme nisso e estão caminhando firme nessa direção. Outros estão tentando sobreviver, né, sem embarcar nisso, mas eu acho que é uma questão de tempo, Marcos. Assim, quando o consumidor questiona o produto, é aquele momento de eu tenho que mudar, porque se eu não vender, eu acabo. Aí o varejo vai para a indústria e diz, olha, eu preciso dessa informação, porque se eu não vender, eu acabo e você acaba comigo. Porque eu não vou te demandar, você não vai demandar para os outros, e aí toda a cadeia é enviada. Então, assim, é um momento de mudança de paradigma mesmo. Eliane, então quer dizer que esse tipo de cultura ou de procedimento, ele também pega as empresas que têm uma produção de pequena escala e até o joalheiro autoral, né? Todos. Porque não basta você fazer somente a joia bonita, elegante, valiosa, né?
esses critérios de onde que está vindo esse ouro, de onde que está vindo essa gema, ela passa a ser ponto sine qua non, né, na produção da joalheria hoje em dia. É só a gente olhar o exemplo que a gente teve recente, né? Teve todos aqueles problemas com a questão dos Yanomamis e tudo mais, e isso disparou uma sequência de fatos, né? Que pôs todo mundo na indústria joalheira em movimento, porque foi a atriz da Globo tirando os brincos, dizendo que nunca mais usaria joias, e protestos dessa natureza, né? E isso demandou uma ação muito forte do setor institucional mesmo, no sentido de, primeiro, dar transparência aos fatos, né, que não ocorreram exatamente, né, da forma que a mídia gosta muito de divulgar, né, e demonizar, escolhe uma coisa e atribui a ela todos os piores, né, resultados e a pior atuação. Na verdade, foi um grande movimento e isso disparou uma sequência de medidas que o setor passou a tomar. Você acompanha o IBGN e sabe o quanto a gente precisa trabalhar na nossa autorregulação, porque, muito embora a gente tenha diversas instituições responsáveis por essa regulamentação, não existe braço para fiscalizar tudo. Então, o que a gente precisa é se autorregular. Se eu não compro um metal que não tem origem, o fornecedor do metal vai ter que se virar para ter origem, certo? Então, assim, é o setor se movimentando no sentido de não aceitar mais determinadas situações que aconteciam. Inclusive, eu tive a oportunidade de uma dessas fenígeras aí, uma palestrante falava sobre o consumo de luxo, né? E ela abordava que a ideia de luxo nos dias de hoje passa por essas questões também da preservação do ambiente. Então, se a joia ela é algo que tem uma relação estreita com o consumo de luxo, ela necessariamente vai precisar considerar todos esses aspectos ambientais, que a influência no ambiente, a agressão ao ambiente ou não é isso? Sim, com certeza. Teve uma palestra que foi super interessante na FENIGER do início desse ano, que culminou, né, o conteúdo dela está colocado em uma publicação, Gestão do Mercado de Luxo, do Ferreirinha. E ele fala justamente isso, o que é considerado o luxo hoje. O consumidor mudou, o desejo dele mudou, o que ele atribui, né, valor mudou, e aí a gente precisa mudar, porque não é só chegar lá com um lindo anel de diamante, ele tem que ser um lindo anel de diamante, que não seja um diamante de sangue, que o metal tenha sido extraído de forma sustentável, e tem toda uma questão em volta disso, que precisa ser abraçada aí, a pena de você estar fora do mercado. Quando você não se atualiza, você vai ficando fora do mercado. E nesse momento, se atualizar é ter um olhar muito aberto para essas questões todas, para essas agendas todas, porque elas já estão no coletivo do consumidor. Então, assim, quando o consumidor fala, aí ele tem voz de verdade, porque se ele para de consumir, como a gente vê, tem toda uma geração aí que não reconhece na joia todo esse valor, né? Ele não vê por que consumir joias.
Então, assim, ele não tem os mesmos atributos de valor, os mesmos requisitos para consumo que se tinha antes. Então, é importantíssimo a gente estar com um olhar bem atento para isso, para você estar alinhado com essas questões, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação. Pronto, Quando a gente fala da prospecção de minérios, né, a gente está falando, quase rebatendo as questões da GEMA. A gente tem aí toda uma regulamentação para prospecção, né, licença de prospecção, de subsolo e tudo mais. Você tem toda a parte de beneficiamento, né, e de comercialização. Hoje, nenhuma mina que trabalha legalmente vende metal que não seja para uma entidade autorizada a comprar, porque essa é uma operação legal. Isso já traz uma rastreabilidade, porque você vende para uma entidade autorizada, legal, né, uma DTVM, uma operadora, né, são as DTVMs e CVMs, aí depois vocês vão poder olhar ali, no cantinho eu coloquei rapidamente ali uma descrição para vocês poderem depois pesquisar melhor. A gente tem aí essas entidades sendo cobradas pela indústria, a indústria cobrando de volta para quem minera. Então, a gente já tem certificações desses minérios também quando chega no operador. Então, ele já tem como indexar esse rastreamento à venda que ele faz para a indústria, certo? Do mesmo tempo que a gente tem os certificadores para as gemas, a gente tem as certificadoras para os metais. Eu diria que pode ser uma indústria pode muito bem fornecer toda essa rastreabilidade para várias cadeias produtivas, não só a nossa, né, não só a cadeia de joias e afins, mas para outras indústrias. Então, assim, é um mercado que nasceu, é uma ponta nova no nosso universo aí. A gente tem toda a parte de designers, né, em 3D. Hoje, o percentual de autorais, com desenhos manuais, artísticos ou não, desenhos técnicos e desenhos artísticos, feitos de forma manual, são em muito menor número, tá? Não tem um certo nem um errado. Quando você tem a modelagem 3D, né, quando você executa o teu design no 3D, você trabalha numa precisão de execução muito maior, tá? Você consegue dar a exata dimensão, obter os volumes, obter os pesos de forma muito mais precisa durante o teu processo criativo. E hoje a gente tem nesse mundo aqui, a gente tem a inteligência artificial que hoje é parte já desse processo criativo do modelista 3D. Normalmente, quem modela no 3D está correndo atrás de se atualizar com essa parte toda de inteligência artificial. Porque assim como ele vende o modelo em 3D, que é o 3DM mesmo, um arquivo, né, para impressão, ele está trabalhando também com designs feitos com a utilização de ferramentas de IA e que dão para ele um arquivo aí num ponto quase que intermediário, né? A gente hoje já consegue prototipar, sim, as peças de inteligência artificial diretamente, pega o arquivo, passa ele para o formato STL e faz a impressão desse arquivo. Eliane. Porém, ainda
carece de um certo refinamento. Pode falar, né? Então, quer dizer que, assim como as empresas que fazem rastreabilidade, também pode ter empresas especializadas em design 3D, em prototipagem, em transformação da IA, também é um braço dessa cadeia produtiva, é um elo, não é isso? Hoje, quem trabalha com modelagem 3D já está avançando par e par com a inteligência artificial. Ele já está trazendo para si a inteligência. Já existem algumas plataformas que só vendem desenhos de inteligência artificial, designs, né, de inteligência artificial, plataformas inteiras de comercialização de design. Aí a pessoa diz, eu quero esse anel aqui. Aí ele vai lá, modela no 3D, prototipa e dispara o processo produtivo. Então, ele nem a modelagem 3D ele está fazendo. A modelagem 3D já passou a ser um segundo tempo. Antes, o que era modelado em 3D e renderizado ia para uma plataforma, antes da fabricação. Agora, a IA vai para a plataforma, se ela for comprada, ele modela, prototipa e dispara a fabricação. Então, assim, sempre que você tem um salto tecnológico, você impacta esses atores e aqueles que não assimilarem isso estarão fora do mercado. Serão substituídos por outros atores. Ok, e que eu estava falando, a cadeia se amplia também, né? Porque sai simplesmente, vamos colocar simplesmente entre aspas, de tirar o mineral ou o metal do solo e transformar ele para joia. Você começa a ter várias ramificações que, quer queira, quer não, influencia também o meio ambiente, influencia a economia, influencia os aspectos sociais também. Com certeza muda muita coisa. E assim, a gente hoje já tem os ateliês de pessoas que trabalham só com prototipagem. Elas recebem os arquivos e prototipam, né? Elas trabalham essa produção terceirizada de prototipagem e muitas vezes elas têm, inclusive, os profissionais que fazem a finalização, que é a produção terceirizada. Muitas fábricas mantêm uma equipe estratégica para modelagem de peças estratégicas, de novas coleções, de tudo mais, e elas terceirizam a produção de tudo aquilo que é commodity. Então, já teve aí uma expansão, né? Você criou a indústria e abre aspas, bem grandes, a indústria terceirizada, né? Porque você acaba tendo a indústria terceirizando parte da sua produção para fora. Isso quer queira, quer não, influencia também a joalheria autoral, né? Porque você começa a ver peças que surgem que elas são de alta dificuldade de execução à mão. Sim, com certeza. O que a modelagem 3D ela traz, né, de grande atributo para a indústria como ela existe hoje, né? A gente está com o ouro aí na casa dos 600, né, batendo lá, e a gente precisa do quê? A gente precisa de peças leves, mais finas, no limite. Normalmente, trabalhar esse mais fino, no limite, à mão, é muito difícil. E quando você trabalha a modelagem, você vai no limite do limite, e se você tem uma boa tecnologia de produção, se você tem uma boa fundidora, uma boa injetora, bons equipamentos, você está com o teu produto ali, prototipado, fundido, dependendo de acabamentos mínimos às vezes. Às vezes podem ser automáticos. Então, você pode reproduzir uma joia clássica oca, né? Ela tem toda a estética, toda a forma,
todos os componentes, só que com uma redução de material infinitamente menor, porque ela é oca, né? É só assim mesmo. Exatamente. Entendi. E assim, são recursos que você tem, né, de fazer em partes, em duas partes, né, o teu processo na banca reduz importantemente, né? Muitos ateliês, muitos. Essa é uma realidade aqui do Rio de Janeiro, e não sei exatamente qual a realidade das oficinas, né, de quem trabalha com produção de joias no Espírito Santo, mas essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Boa parte dos ateliês que têm as pessoas, né, que têm suas marcas autorais, elas terceirizam as suas produções de forma quase que integral. E assim, a modelagem 3D é um recurso que não é descartado, eu diria nunca. Aqui no Rio, 99% trabalha com modelagem em 3D. E agora a gente já tem aí uma parcela grande das pessoas que modelam em 3D correndo atrás da inteligência artificial para somar esses atributos às suas entregas. Tá? Legal. Bom, da cadeia como ela existe hoje, a gente tem aí essa formação aí como a mais, o retrato mais atual dessa cadeia, né? Se a gente olhar estado por estado, algumas atividades são mais fortes num estado do que no outro, né? A lapidação no Espírito Santo ainda é representativa, né? Tem uma parcela grande de atuação. No Rio de Janeiro, a parte toda de lapidação de gemas, ela declinou assim, de forma muito, muito, muito importante. A gente tem pouquíssimos lapidários no Rio que trabalham mais fazendo consertos em gemas e fazendo ajustes e modificando algumas pedras, do que propriamente trabalhando no processo de lapidação, que é a formação, a abertura de bruto, formação e lapidação das pedras, né? Mas isso vai ser uma característica regional, mais forte aqui, mais menos ali. E no Brasil, eu diria que, assim, olhando para o cenário como um todo, né, é uma área que a gente precisava olhar com muito mais cuidado, porque a gente tem recursos minerais importantes e isso vai tudo embora, vai tudo é a maneira de dizer, tá, gente? Vai, assim, uma grande parte embora, é lapidado fora e a gente acaba comprando um produto final com valor agregado lá em cima e a gente mandou essa matéria-prima toda para eles muito mais barato. Liane, eu tenho trabalhado aqui com a professora Janaína na construção de um conceito chamado design de joia pleno, que seria aquele que projeta, além do metal, também as gemas, certo? E isso poderia ser um grande diferencial mercadológico do Brasil, porque a gente pode fazer altos testes, porque as gemas estão por aí, a gente cava um buraco, tem gemas por aí pelo Brasil afora. Então, nós estamos perdendo bastante, né, de o design só pensar no metal. Por que não pensar a gema também? É uma pena, porque assim, o design brasileiro ele é reconhecido mundialmente. E por que não ele ser plenamente reconhecido, né? Concordo, assim, grau, número e gênero contigo. Assim, a gente, infelizmente, tem toda a questão, né, dos órgãos regulamentadores, né, que precisariam fomentar essas áreas, né?
Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter esse olhar muito mais fortalecido, né, que ele nasce dentro da formação profissional, eu acho que a gente tem mais chance de mudar aí a realidade do mercado, né? A gente já teve assim uma pujança, né, de lapidação no país todo, em Minas, e, sabe, no Rio Grande do Sul, aí no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, né, e essa realidade, infelizmente, mudou de forma muito dramática, né, o que é uma grande pena. Talvez, se essa tendência da prototipagem, a inteligência artificial, também abraçar a gemologia, as gemas, talvez isso possa dar um salto qualitativo muito significativo. Porque, por enquanto, ele está pegando as gemas que são comercializadas no mercado, que tem determinado formato padronizado, né? Exatamente, exatamente. A gente está consumindo o que chega para a gente. A gente não está, a gente está submetido ao que todo mundo consome. Entendi. E isso dá uma pasteurizada, né? Isso aí. E quer ver, nessa visita última agora, estou falando dela porque está recente, a mina tem um contrato que vai até 2050 com um grupo chinês, né? Não precisa pensar muito para imaginar que seria assim. E o que eles têm como contrato? Todo o resíduo que sobra, que resta da retirada da turmalina Paraíba. Aí você vai me dizer, mas gente, por que eles estão interessados nisso? Eles estão interessados nisso porque essa exploração da Paraíba, ela acontece em terras raras. E essas terras raras, elas têm uma série de subprodutos que saem dela durante a exploração da Paraíba, que são de alto valor no mundo. Vamos falar aqui do nióbio. Então, eles retiram dentro dos resíduos, né, um minério que é a tantalita, e ele vem rico em nióbio. Só que no Brasil a gente não tem, a gente tem só um protótipo de retirada, né, de beneficiamento para retirada do nióbio, e a gente precisaria ter uma planta em escala que a gente não tem. Isso precisaria ser fomentado pelo governo brasileiro, que não é. Então, todas essas riquezas vão embora, e aí o nióbio, ele é um hipercondutor elétrico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar esse nomezinho aí alguma vez. Cada um de nós que usa o celular, agradeça ao nióbio, porque ele faz grande papel nessas transmissões de dados e tudo mais. Todas as tecnologias para TI, né, para a área de TI, elas são fundamentadas no uso do nióbio como componente de transmissores, receptores, conectores, tudo mais. E assim como a mica, assim como o cobre, assim como outros componentes, outros minérios que estão ali que compõem aquele bruto grande de resíduo, que nós aqui não temos uma planta em escala para transformar. Acaba sendo uma dor de cabeça, um refúgio, né? Na hora que você está lá. Isso aí. Eles compram esse refúgio, entendeu? E retiram aí o que é mais desejado pelo mundo inteiro, porque o nióbio só existe aqui no Brasil, e agora a gente tem também na Europa, né, também na mesma, mais ou menos na mesma linha ali das placas tectônicas lá, terras raras encontradas na Ucrânia,
que também são fontes de nióbio. Não é à toa que a gente tem uma grande disputa pelos territórios, né, agora, né, nessa guerra que está aí perdurando por tanto tempo. No fundo, são interesses econômicos, de poder, de tecnologia, de tudo mais, de soberania, né? E a gente não está cuidando da nossa, infelizmente, está indo tudo embora. Veja só, eu não sei se você conseguiu terminar aí os itens aí, porque depois eu gostaria que você falasse um pouco também da bijuteria, né? Por que não está aí nessa lista sua, nessa relação? Então, na verdade, quando eu falo de indústria, eu estou falando da nossa indústria como um todo. Ela inclui joias, que são todas as peças feitas em metais nobres. Ela inclui todos os folheados, que são peças que não necessariamente têm a sua estrutura base, né, em metal nobre, pode ser o bronze, pode ser o zamac, pode ser o ABS, plástico, entendeu? E a gente tem as bijuterias, né, que notadamente serão em metais não nobres e com banhos de coloração, não necessariamente em metal precioso. Você pode se encontrar a bijuteria como um acabamento, né, de banhado a ouro, mas na sua grande maioria, por uma questão de preço, né, de mercado, eles acabam recorrendo a esmaltes, né, de coloração e todo um acabamento, né, com esmaltação cataforética e outros processos que atribuem cor e não necessariamente tem o metal precioso aplicado na sua superfície. Quando a gente fala de indústria, ela está submetida a todos esses agentes de qualquer forma. Hoje, quem trabalha com folheados usa a modelagem 3D. Hoje, quem trabalha com folheados vai trabalhar com pedras sintéticas. Quem trabalha com a comercialização de gemas lapidadas não necessariamente trabalha com sintéticos, mas você encontra algumas pessoas que sim vendem a gema e vendem as pedras, que são com vários tipos de características. As pedras são os vidros, né, os sintéticos, os que são criados em laboratório, toda uma cadeia aí de fornecimento de pedras que adornam essas peças, tá? Que fazem o acabamento final dessas peças. Quando a gente fala de indústria de bijuteria e folheados, eles têm fortemente a questão ambiental ali na cola deles todos, porque trabalham grandes linhas galvânicas. E esses são processos altamente fiscalizados por causa dos resíduos dos banhos, né? Então, assim, se a gente olhar para cada um desses quadrinhos e a gente abrir esses quadros, a gente vai encontrar aí, dentro desse quadro indústria, a gente vai ter várias indústrias relacionadas. Você tem indústrias no polo lá de São José do Rio Preto, em Limeira, em São Paulo, você tem polos inteiros que trabalham apenas galvanização, que é o banho de finalização, tanto para folhados quanto para bijuterias. Então, assim, quando a gente fala indústria, a gente está falando da indústria da cadeia joalheira como um todo. Então, a bijuteria, o folheado, né, eles estão aí inseridos nessa categoria e cada um desses setores, né, como, por exemplo, a parte de joalheria, os processos galvânicos, eles acontecem, porém em menor escala. Você tem um banho de ródio, você tem um banho específico de cor,
mas você está trabalhando ali o teu metal base, que é um metal nobre, e nada ali é descartado, né? Você Eliane, precisa... então quer dizer que aí a gente abre mais um elo da cadeia, que são empresas que elas podem ser responsáveis por dar esses banhos, né? Vender esses produtos, produzir esses produtos, né? E isso impacta profundamente também o meio ambiente, né? E a sociedade, porque gera emprego e etc. Se a gente olhar, por exemplo, vamos olhar para os folhados, né? A gente tem aí várias empresas que trabalham, que vendem essas peças folheadas, né? A gente tem a Pandora, né? Uma grande, a gente tem a Romanel, a gente tem várias empresas, grandes e menores, que trabalham com essa categoria de peças folheadas, né? E aí é um conhecimento recente que a gente teve, né, de uma especialista, né, em coberturas de superfície, né, em investimentos de superfície, que é a doutora Vilma, e ela deixou claro que folheado hoje, né, o mercado considera todo o acabamento de superfície, não necessariamente a aplicação de uma fina folha por processos mecânicos de aquecimento ou de outra forma. Então, a gente olha para essa indústria, você tem aí pessoas que têm lojas físicas, que compram o produto bruto, como eles chamam, né, sem acabamento de superfície, compram o bruto num lugar, mandam fazer o banho em outro lugar. Cada uma é uma indústria diferente. Existem indústrias, existem lojas, por exemplo, que compram o cordão num lugar, o fecho no outro, o não sei o que no outro, cada componente de um lado, montam aquilo e ainda mandam fazer o acabamento de superfície em uma outra indústria, que é a indústria que trabalha com banhos galvânicos. Todos esses, na cadeia, são submetidos a todas essas licenças ambientais, porque trabalham com resíduos sólidos e líquidos, né? Em São Paulo isso é bem forte, né? Eu sei, porque, né, fiz um estudo lá, a fiscalização lá é muito efetiva, e quem não cumprir a regra é multado até o ponto de ter que parar a operação. Então, assim, quando vocês olham ali aquele quadro indústria, podem saber que dentro dele existe uma linha de atores que estão aí no mercado fazendo essa operação, cada um em uma característica do processo produtivo. Cada um é uma empresa que trabalha ali para o resultado final para o varejo. Tá? Então quer dizer que não pode deixar, para considerar a cadeia produtiva das joias, não pode descartar a inclusão da bijuteria, semi-joia, se é assim que é chamada, mas todas essas peças que recebem banho folheado. Sim. É uma cadeia produtiva, uma cadeia joalheira e afins. Quando a gente fala em afins, a gente fala também do universo que trabalha com bandejas, com talheres, com objetos, com todos os que trabalham com essas manufaturas que são relacionadas ao nosso setor estão submetidas a esse conjunto aqui de atores, né? Podem, se vocês quiserem, esse é um bom exercício. Pega lá o quadro indústria e coloca, especifica, indústria de joias. Aí faz outro, indústria de bijuterias, indústria de galvânica, e vejam as relações que se estabelecem. Tá? Então quer dizer que quando a gente fala da cadeia produtiva deste setor joalheiro,
a gente tem que incluir todas esse tipo de indústria, né? Tanto a joia tradicional, quanto a semijoia, quanto as bijuterias ou outras que estejam nesse meio aí, né? Sim. O correto é a gente olhar para um cenário bastante grande quando você faz um mapeamento de cadeia, né? Porque senão o teu olhar ele fica um pouco mais pobre, né? Quando a gente coloca aqui importação e exportação de insumos e bens de consumo, muita coisa da parte de pedras para folheados e bijuterias vem da China, muita coisa. Então, assim, a gente está olhando aqui esse mercado de importação e exportação, a gente está falando da chegada desses insumos que não são produzidos aqui no país. Então, o meio ambiente e a sustentabilidade de outros países estão envolvidos nessa cadeia brasileira, né? Exatamente. Então, isso é uma observação importantíssima. O que a gente faz quando a gente quer ter rastreabilidade? A gente quer ir lá na origem. Se eu comprei as pedras de uma indústria lá na China, ele precisa me mandar um certificado de como essas gemas, né, essas pedras foram produzidas lá, certo? Porque aí isso vai fazer parte do meu blockchain. Eu vou dizer, não, essa minha peça foi feita com a pedra X, que veio do tal lugar, na remessa tal, da nota fiscal tal, com essa e essa característica. O metal veio dessa remessa, assim, assim, assim. Eu costumo falar que para considerar tudo, tem que considerar como foi extraído, como foi transportado, como foi transformado, como é consumido e como é descartado. Aí a gente já está falando de uma economia circular, Sim. né? E aí, assim, quando a gente olha para uma economia circular, a gente precisa de um grau de maturidade que eu acho que a gente está a alguns passos dessa maturidade. Falta bastante para a gente caminhar, né? Eu acho que a gente ter a rastreabilidade, né, da origem já é um passo enorme para a nossa cadeia, né? Imagina você ir lá comprar um diamante lá na Gasterne, numa empresa qualquer dessas, e você chega lá e te diz, não, esse diamante veio da mina tal, né, foi comercializado pelo diamantário tal, foi, né, colocado em produção aqui na data de tal, né, saiu para você, está tudo relatado nessa cadeia. Imagina que prazer você ter todo o DNA da tua peça, saber tudo a respeito da sua peça. Né? Isso aí imagina que luxo que é você ter esse nível de conhecimento a respeito de algo que você consome. É como você comprar lá um Rembrandt, né? Você sabe exatamente o caminho que ele percorreu, você sabe aonde ele está, você sabe quem é que vendeu, você sabe a galeria, você sabe a origem, não, ele veio do museu tal, foi vendido na data tal. Você tem tudo. E ainda tem a história do Rembrandt maravilhosa, endossando aquela maravilha toda. Então, assim, isso é luxo, gente. É você realmente ter a aquisição de todo esse patrimônio quando você adquire uma peça, tá? Ainda que seja uma bijuteriazinha. Quem é que vai gostar de saber que o componente de base daquele brinco maravilhoso, dourado, lindo, que você comprou, é plástico? Acho que ninguém, né? Aí o vendedor diz para você, não, esse brinco é leve assim, porque ele foi produzido em ABS, que é uma substância dessa natureza,
que se degrada dessa forma, que recebeu uma camada de superfície desta característica, que é antialérgica, que é não sei o quê. Muda ou não muda a experiência? Muda completamente. Você vai estar mais disposto a dar valor àquela aquisição de um brinco de plástico. Se você fica sabendo, sem ter sido informado disso, você vai encarar isso como uma fé, como, né, uma forma vil, né, de comercializar uma coisa e não que parece outra, né? Eliane, então acho que isso é importantíssimo. Você viu que eu compartilhei com vocês o exercício de criação, né, de pesquisa dos alunos aqui. E quando você começa a falar, a gente começa a conversar, você vê que um dos pontos que aconteceu foi o grau de complexidade, né? Sim. Porque você falando e a gente vendo a realidade, né, como que a cadeia produtiva desse ramo da joalheria, ela é complexa. E a gente, na nossa primeira olhada, a gente acha que é uma coisa extremamente simples. Tira lá o mineral, o metal, junto e faz a joia, né? Verdade. Quando você para, né? Se você parar e olhar para cada uma daquelas caixinhas e começar a colocar as relações que existem, né? Você vai ver que a empresa X, que tem lojas no Brasil inteiro, compra de um fornecedor lá na Itália algumas peças, compra de um fornecedor lá na China. Então, a responsabilidade que uma marca tem quando ele comercializa essas peças, né, de dar para o cliente o máximo de informação qualificada que ele possa dar, né? Eu acho que é uma responsabilidade de cada marca e é a responsabilidade do consumidor cobrar isso, para que essa realidade se instale de verdade. Porque tem muita coisa ainda que é comercializada de forma ilegal, é extraída de forma ilegal, é produzida também de forma legal, não é isso? Sim, sim. Não dá para a gente... eu posso citar para vocês alguns exemplos daquilo que é legal, certo? Porque é aquilo que a gente quer multiplicar, que essa legalidade ela é possível, ela é viável, ela é sustentável economicamente, né? Porque o primeiro argumento é que se cumprir toda a legislação, eu quebro. Não é muito bem exatamente isso, né? Porque a gente visitou algumas operações no Brasil inteiro, olhando para tanto para o minério, né, para o metal, quanto para gemas, né? E aí a gente está falando da turmalina paraíba, a gente está falando da esmeralda, a gente está falando da ametista, a gente está falando de todos os berilos, água marinha, topázio imperial. A gente visitou já minas, né, e lavras no Brasil inteiro. E assim, todas legais. Ah, mas não, existe o ilegal. Claro que ele existe. Mas quanto mais a gente cobrar na ponta a origem, menos esses caras vão conseguir se perpetuar no setor. Porque se eles não têm como fornecer as informações legais, se eles não forem comprados, eles não irão continuar naquela atividade. Certo? Então, assim, é a responsabilidade de cada um que está dentro da cadeia produtiva cobrar, né, os insumos, a origem deles, e como é tirado, como é prospectado, como é processado, tudo mais. E isso vai nos levar aí a um momento mais igual, né, entre legalidade e ilegalidade, né? A gente vai até acabar com a exploração ilegal. Eu diria que acabar completamente, eu acho que é
pouco ambicioso demais, porque infelizmente sempre tem um caminho, né? Um caminho para isso sair do país de uma forma ilegal, né? Então, sempre vai ter uma porta aí para isso. Mas eu acho que é nosso papel fazer com que essa porta seja cada vez menorzinha, né? E é a atuação de cada um que vai trazer isso. Uhum. Bom, eu acho que é isso. Alunos, você quer fazer um comentário sobre os trabalhos que você viu? Olha, eu sempre costumo dizer que, como vocês têm esse foco, né, um pouco mais na parte de gemas, né, esse olhar tão amplo assim acaba não acontecendo, né? Eu entendo que o material de pesquisa é pouco, eu entendo que é difícil de vocês buscarem informação, mas, assim, façam sempre esse exercício de olhar de uma forma bem ampla para esse cenário grande que a cadeia produtiva, porque a gente tem muitos atores, ela, como disse o professor Marcos, é extremamente complexa, é complexa nas suas relações, é complexa na sua tributação, né? E isso é um assunto que a gente nem falou sobre ele ainda, né? Um dia a gente vai ter oportunidade. E assim, eu acho que, de qualquer forma, né, o trabalho de vocês reflete aí uma grande dedicação de todos. Eu, sempre que eu recebo, eu fico muito satisfeita, né? O Marcos sabe disso, que eu sempre comento com ele, como eu acho bacana, né, ver esse trabalho sendo desenvolvido sistematicamente dentro da academia, né, como isso vai levar para o mercado profissionais mais robustos, mais completos, né, e assim, o meu único recado, eu diria, que é a gente ter um olhar bem amplo, né? Porque é uma cadeia complexa de muitas relações e que está em constante mudança, tá? Isso é uma questão. Não pensem que o mapeamento que a gente fez agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, ele pode mudar importantemente, tá? A gente está tendo a inteligência artificial entrando na gestão das empresas, e isso também vai mudar muito esse cenário, porque imagina se você tem todo mundo alimentando as informações na rede e você consegue traçar essa rastreabilidade pela inteligência artificial, né? Então, esses saltos, eles estão na iminência de acontecer. Então, a gente tem que estar muito atento, porque agora vão ser grandes saltos que serão dados, né? Desde 65 o que se tem, né? O que se conhece, o que se trabalha a inteligência artificial. Nos últimos 5 anos, parece que ela nasceu agora, mas ela nasceu lá em 65. Né? Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, nem tinha nascido ainda. Então, assim, é importante que a gente perceba as mudanças e o que as mudanças impactam na nossa cadeia e quais os novos atores que entram, quais as novas questões que são levantadas, tá? Ok. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui para te ver. A gente estava conversando umas aulas atrás sobre a questão do metaverso, porque tem alguns segmentos, algumas marcas de luxo que já estão presentes no metaverso. Há uns anos atrás, a Bulgari, que é uma marca, né, de joalheria, mas que está fora do Brasil, ela lançou uma coleção com NFTs, que a joia dela acompanhava NFT que poderia ser utilizado no metaverso.
A senhora acha que daqui a um tempo, sei lá, uns 3 meses ou um ano, a questão do metaverso pode entrar na cadeia produtiva das gemas e joias? Olha só, quando começou, né, essa questão do metaverso, entrou em pauta, né, várias marcas de luxo, é lógico que o mercado joalheiro olhou direto para isso, né, e muito aí pela divulgação, né, que o metaverso teve, né, as NFTs lá que o Ronaldo comprou, que o outro comprou, que o Neymar comprou, os macaquinhos e tal. E as marcas de luxo colocaram os seus espaços virtuais no metaverso para que o cliente tivesse aquela experiência da loja, de poder, né, fazer um tour virtual e tal. Ela mencionou a Bulgari, né, especificamente. Uma das questões da Bulgari, em relação à questão da peça ser mostrada de forma virtual, é a experiência que ela consegue produzir para o cliente dela. A NFT, a menos que a gente chegue no ponto ali onde está aquele... Quem assistiu aquele filme, O Passageiro não. Passageiro número 0? Não. Vou falhar agora com o nome do filme, já antiguinho. É a história de um rapaz que, né, assim como os colegas dele, assim como a população inteira, vive a maior parte do tempo de vida dele dentro do espaço do metaverso. E eles estão num jogo em busca de uma relíquia, né? Eles precisam passar de fase para conseguir chegar ao criador daquele jogo, né? Que era o objetivo de todos, ninguém conseguia passar, então tem todo o enredo aí colocado. Mas a questão grande é como as pessoas se desconectavam do mundo real para viver no mundo abstrato, né? Para viver no metaverso. E esse paradigma aí fez, inclusive, a própria Bulgari parar de colocar experiências de realidade aumentada no site dela. Ela colocou e tirou, porque, segundo a marca, a experiência do cliente não era a mesma no virtual que ele tinha com a joia física, né? Então, assim, tecnologia, ela dá saltos, né? A cada dia que se avança um pouco mais, a gente tem um aprimoramento veloz, né? Eliane, outro dia eu estava vendo um artigo sobre o metaverso, também teve a época que ele foi lançada com toda a força durante a pandemia, que era uma tentativa das pessoas testar o que poderia acontecer se todo mundo ficasse dentro de casa, mas sem sair, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então eles lançaram aquilo lá no meio. E aí quando a pandemia acabou, ninguém queria ir para metaverso, queria vir para o mundo, né? Exatamente, né? A experiência e a moral desse filme, né, no final, é o momento em que eles entendem que eles vivem no abstrato, mas não vivem o mundo real, né? E era tudo muito fantástico nesse abstrato, eles podiam ser quem eles quiserem, ter a aparência que eles quisessem, ter né, as joias, as relíquias, eles iam comprando conforme iam avançando no jogo. Então, assim, você vê as pessoas num grande isolamento, vivendo numa realidade paralela, né? Enquanto que a vida, o mundo real está acontecendo, né? Enquanto que tudo está se degradando no mundo real. Eu acho que é um pouco isso em relação às NFTs. Foi uma grande aposta, as pessoas se movimentaram no sentido de produzi-las, mesmo porque elas alcançavam tickets muito altos, né, no metaverso, alcançavam preços, né, vantajosos, né,
para você não ter nada, né? E no final os macaquinhos perderam valor, né? Valiam milhões e perderam valor. Então é um pouco esse paradigma, né, da humanidade, né? Querer viver em sociedade e querer trocar essas experiências reais, concretas, né? Ainda é a nossa marca, né? A marca da humanidade. A despeito do grande isolamento que o próprio celular traz, né? Isso daí ponto pacífico. Vai num bar, tem uma mesa com 10 pessoas, tem 10 celulares e elas estão usando os celulares, né? Então, às vezes, até para mandar para quem está sentado ao lado, né? Então, aquela coisa do isolamento que fica ali meio que camuflado, né? Mas, como as tecnologias evoluem e evoluirão mais rápido, cada dia mais rápido, né? Saltos maiores serão dados, nada impede que a questão das NFTs voltem, né? Existiam móveis mobiliários assinados, você podia fazer espaços virtuais de empresas, com salas de reuniões maravilhosas, pagas a milhões, né? Bem caro mesmo. E tudo para você ter ali uma convivência nesse espaço virtual. Tá bem. Então, alguma coisa mais? Não? Salva de palmas para a Eliane. Gostaria de agradecer a sua generosidade, que toda vez que a gente convida você muito disponível para participar, em nome aqui do curso de Gemologia da UFS, em nome dos alunos. Obrigado, que foi muito rico, né? E como eu falei para eles, a gente não tem na literatura nada tão aprofundado sobre isso, e esses momentos é para suprir essa carência, e também por conta da velocidade dos tempos, né? Que lá não tem como fixar essa teoria. Não, ela vai... Muito obrigado, Eliane. Fique bem à vontade, a hora que quiser, volte sempre. Eu que agradeço e, assim, parabéns a todos, né? É um mercado que eu amo de paixão. Abracem ele com paixão também, porque tem muita coisa para acontecer e para mudar, e vocês serão os profissionais aí que vão estar à frente dessas mudanças, tá? Adoro sempre estar com vocês. Tchau, obrigado. Tchau.